tirar esses caboclos de lá. O homem do cabelo espetado se desculpava, falando que eles trouxeram vergonha e fracasso. Só que o outro do tapa-olho dizia que um dos alunos do segundo ano nunca deveria lutar daquele jeito. Mas o chefe mandou eles pararem, porque não chamou eles aqui pelos erros, já que eles merecem uma recompensa por voltarem vivos. O chefe mandava o Flamo falar, porque dentro dos alunos que eles enfrentaram tinha um com cabelos pretos e um rosto de porco. Eles diziam que foi esse mesmo que bateu neles. Enquanto o cara dizia que esse garoto é o Helmut, um ex-mercenário que matou 5 dos homens deles com apenas um galho de árvore. O chefe falava que foi uma boa ideia se esconder na academia. Eles até pensavam que vai ter problema, mas eles não podem deixar ele livre desse jeito. Então o chefe quer dar uma nova missão. Ele quer que o grupo leve um relatório para os superiores e depois disso eles podem tirar umas férias. Mas quando eles saíram animados, o chefe mandou o outro se livrar deles depois que concluírem a missão, porque talvez ele se encontre com aquela pessoa. Depois de noite, o Helmut chegava no quarto entrando de fininho, até que o Aleia falava que ele chegou muito tarde. O Helmut desculpava aí pela barulheira, mas até o Ale ficou sabendo, porque dizem na academia que ele espancou um aluno e ele nunca mais vai voltar a segurar uma espada. O Helmut reclamava que não conseguiu treinar por causa disso, enquanto o Ale perguntava se ele não está feliz, já que ele conseguiu o que queria. Só que ele desculpava por perder os livros. Nessa hora, o Ale abriu a cortina bravo, perguntando se ele não entendeu o que ele tinha falado antes. Ele não falou aquilo sabendo que iriam roubar os livros, então ele não tem culpa disso. E aí o Helmut apenas agradecia, enquanto a Leia fechava a cortina coradinha. No outro dia ele levantou para puxar um ferro, mas a sala de treinamento estava sendo limpa, então ele teve que ir na compartilhada. E desde aquele dia do duelo as coisas mudaram. Os alunos começaram a falar com ele, mas não porque queriam, e sim por conta do medo que sentiam. Mas pelo menos era melhor do que ele esperava. Depois alguém chegou falando que o professor Brown estava procurando pelo Helmut. Ele chegou lá com o professor falando que sobre o incidente durante a aula. O Helmut na mesma hora se desculpava, porque entendeu que uma parte da culpa era dele. Mas nem o Brown pensava que tinha chamado ele aqui para falar disso. Ele até dizia que aqueles garotos serão punidos em breve, porque aqueles dois alunos serão expulsos da academia, já que nem mesmo os nobres são perdoados quando se envolvem com os falcões negros. E por isso, se o Helmut entendeu onde errou no último incidente, ele deve pegar a sua espada e continuar trilhando o seu próprio caminho. Ele se descontraiu e falava que foi muito problemático quando era mais novo. Então ele dizia para o Helmut ir com seus amigos na mansão no final de semana. Além de que ele comprou novos livros. Ele perguntava para que duas filhas, mas uma era para o seu amigo Açúcar. O Helmut perguntava por que ele levaria, e enquanto ele pensava, pai amigo, minha criancinha. Depois do cabelo verde falava que ele chegou bem na hora. O Helmut aproveitou para entregar o livro do Açúcar, porque o professor comprou novos. Daí o Marlimo perguntava se o Helmut tinha um tempo livre no final de semana, e assim no fim de tarde. O Marino estava todo animado, falando que isso é o melhor par de todos, já que eles devem se animar e comemorar que a justiça prevaleceu, porque o açúcar vai pagar tudo para nós hoje. Eu não vou não. E aí o Tagarela continuou conversando, enquanto o Helmut lembrava do Raleia falando que não sairia com esses doidos. Então ele tomou um gole pensando que isso é ruim demais. Depois eles falavam que o Helmut se tornou uma estrela no departamento. E o Açúcar dizia rindo, porque quem vai se meter com alguém que ficou um golpe aleijado pro resto da sua vida? O Marino perguntava por que ele estava com essa cara de corpo. Daí ele dizia que faz sentido ele ser odiado, mas ele não entende, porque os dois querem sair com ele. O Marino todo bebum falava que não é difícil responder isso, porque desde quando eles se conheceram, ele tinha certeza que coisas divertidas iriam acontecer se ficassem perto dele. O Açúcar perguntava se ele pensava mesmo que ele é o bombom aqui do departamento, mas o Bebo dizia que ele não é tão divertido assim, e também tá seguindo o Helmut que nem um cachorrinho. Ele com um copo falava que é bom andar com ele, já que o Helmut é forte. O Açúcar perguntava por que ele é tão malvado com ele, e tentava levantar o outro para acordar com a ideia, mas o Marinho desmaiou na mesa todo vermelho, enquanto o Açúcar ria da cara dele, ficou bêbado tomando apenas um copo, enquanto o Helmut pensava que ainda não entende isso bem. Depois de muita
bebedeira, eles tentavam voltar, enquanto o Marimo não queria acordar de tão tonto que ele estava. Do outro lado, Helmut olhava a multidão, e parece que o Alê estava ali no meio. Daí mostrava que mais cedo ele estava na biblioteca procurando livros, mas como ele não estava achando, ele pensou ir em Baden. Aí ele lembrou que mais cedo Helmut chamou ele para sair com os colegas, mas ele acabou recusando. Então talvez não seria uma má ideia ter ido junto com eles. Depois ele estava pensando que aquilo aconteceu de novo, porque um monte de mulher se juntou em volta dele falando que vai dar tudo o que ele quiser. Nessa hora ele avistou um corvo levantando a mão e foi correndo na mesma hora, falando que tinha marcado de sair com ele hoje, enquanto o Helmut não entendia bobinha nenhuma. O Açúcar reclamava enquanto as meninas falavam como ele pode sair com os bárbaros da esgrima. E aí já começou. Uma das minas viu o cabelo do Açúcar e perguntava: será que é ele mesmo? O Açúcar tava puto, mandando a Joelhânia terminar a frase para ver o que é bom pra tosse. E assim pelo menos ajudou, porque as minas saíram tudo correndo. O Alê saiu batendo no Helmut enquanto mandava os cachacheiros não chegar perto dele. Ele ficou lá implicando com o Helmut e depois perguntou o que aconteceu com o Marimo. Mas na verdade ele virou depois de tomar um copo de breja. E aí o Alê pegava uma poção, porque isso é um antídoto que eles do departamento de magia carregam. Eles botaram o Marimo para tomar isso e ele abriu os olhos na mesma hora. E vendo o Alê lá na frente, ele ficou todo coradinho perguntando se no final ele veio por causa dele. E enquanto ele pensava: eu mato esse aqui agora ou eu mato depois? Mas nessa hora o Helmut perguntava se o Alê queria ir junto na mansão com o Brown. Primeiro ele perguntou se aqueles dois da Mané iam. E sim, vai só os dois juntinhos. E por isso no final ele aceitou, perguntando que horas iam. No outro dia o Helmut pensava que entendia, mas não entendia, porque o Alê acordou puto da vida, falando que isso é um combate de equipe, e o objetivo é derrotar aqueles dois cabeça oca. E já falava: eu não aceito derrotas, entendeu? Enquanto o Helmut estava mais perdido que segue em tiroteio, e eu também digo isso porque o próximo capítulo começa no quarto. O Alê perguntava se o Helmut estava se preparando para as provas, mas é meio que isso aí, já que ele não precisa se preocupar muito tirando algumas matérias que ele está capengando. A história do continente e magia. Isso foi porque ele veio de transferência, então ele não pôde pegar uma matéria boa. Mas o Helmut dizia que para passar eles não devem mostrar suas habilidades, né? Só que isso seria furada, porque mesmo que suas habilidades práticas dessem 150 pontos, o sistema da prova só valia até 100. Então mesmo se ele tiver no top notas, ele precisa das notas de matérias gerais que servem para desempatar a pontuação. Ele falava que se preocupava com isso depois. E o Alê dizia que se ele deixar isso assim, aquele cachorro do açúcar vai passar ele. E aí ele percebeu uma coisa na mesma hora, enquanto o Alê olhava sério, porque se ele quisesse pagar um preço muito justinho, ele poderia ajudar. E foi desse jeito que os dois acabaram na biblioteca. O Helmut perguntava o que eles estavam indo fazer, mas vai ser apenas um presente especial para as provas. Quando eles entraram, Marimo e o Açúcar estavam lá na sala. O Alê perguntava o que os dois estão aprontando aqui. O Marimo tentava falar sobre a sala, mas na verdade ele quer saber por que os dois estão juntos. O Açúcar bravo falava que estava estudando. Aí o Marimo veio dizendo que é uma pena. Mas ele falava por dois irem para outra sala, é que eles estão querendo que eu focar nos estudos. O Helmut cochichava, falando que tem algo estranho nesse pequeno aí. Mas o Aleia sorrindo, falando: hoje é mesmo uma pena, então não vamos atrapalhar o estudo de ninguém. O Marinho falava: olha, muito obrigado. Só que o Aleia dizia que tem uma ideia melhor ainda. É bem simples, o Helmut e o Açúcar ficam aqui e eles vão para a sala do lado estudar. E aí eles já ficaram todos tortinhos das ideias, enquanto a Leia perguntava se eles estão escondendo alguma coisa. Então no final o Açúcar ficou com medo de perder o posto de melhor pro Helmut e acabou pedindo aulas pro Marino. E falava que na última prova ele só ficou abaixo por um mísero ponto. Mas agora ele não quer ficar atrás nas aulas teóricas. E aí o bobo perguntava se ele iria ajudar o Helmut de novo. O Aleia, boca dura, falava que é lógico, já que não estaria aqui por outro motivo. O Marinho lá embaixo falava que, como descobriram, eles podem fazer uma aposta e o perdedor terá que dar 100 voltas na quadra sem usar magia. E é por isso que agora o estudo do Helmut não é sobre notas, e sim sobre o orgulho do Aleia. E foi assim que a saga dos estudos começou. Depois anoiteceu e estava chovendo. Enquanto os dois estavam estudando
estudando na biblioteca, com a Leia furioso de raiva, porque o Helmut teve a coragem de errar tudo. E aí ele perguntava que diabo de respostas que